estava querendo introduzir também um pouco do cenário internacional para a gente falar dos Estados Unidos, a gente que há tantas semanas vem trazendo as repercussões da política antimigratória do governo de Donald Trump, passando agora do Canadá para falar dos Estados Unidos, tantas repercussões, tantas questões graves, mas um destaque muito importante que a Mili Lacombe trouxe hoje na coluna dela, falando um pouco também sobre, de certa forma, os empreendimentos imobiliários acontecendo no entorno dessa tragédia da detenção de imigrantes, em torno, então, dos campos de detenção que vão sendo adquiridos pelo governo dos Estados Unidos, pelo sistema todo do ICE, que a gente sabe está com muita verba para esses trabalhos, mas agora a gente tem, inclusive, uma instrumentalização disso tudo, puxando para a economia. Mili, prazer te receber aqui, ainda antes do bloco de esporte, para trazer um pouco, e queria te ouvir, entender quem que está fazendo esse levantamento, o que de mais alarmante a gente já tem nesses dados dos usos dos recursos públicos para essas construções, para essas aquisições de galpões por lá. Uma boa tarde. Boa tarde, Nath, Carla, Isabela, todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, são dados alarmantes, assim, porque tem tanta coisa para a gente criticar no governo Trump que esse vai ficando ao largo, e não deveria, porque ele é gravíssimo, mas não dá tempo da gente falar. Então, o que acontece é o seguinte, a gente não pode criticar apenas o Trump, né? O Obama deportou cerca de 3 milhões de pessoas. Uma média de 300 a 350 mil pessoas por ano, nos 8 anos que ele ficou. Só que foi tudo feito dentro do devido processo legal. A gente pode criticar a forma, a gente pode criticar os métodos, assim, a gente pode criticar o fato das pessoas serem deportadas e pessoas sendo chamadas de ilegais. Eu acho que tem um debate ético aí para a gente fazer. Mas o Trump, ele inaugura um novo círculo do inferno, uma nova fronteira para o horror. Então ele leva para essa indústria o conhecimento imobiliário dele. Tem um site que se chama The Salt Box Project, que está fazendo um acompanhamento dessas novas aquisições de galpões do Trump. Então, agora ele quer 16 novos galpões, quer comprar 16 novos galpões para fazer uma espécie de serviço de centro de processamento, que seria um entreposto. As pessoas são detidas na rua, a gente está vendo elas serem arrancadas da rua, elas seriam jogadas nesse entreposto e aí passariam por uma prisão. E ele está em vias de comprar mais 7 galpões para construir prisões de até 10 mil camas, de 5 a 10 mil camas. A maior hoje tem 3 mil camas. Ele quer colocar prisões em cidades de 5 mil habitantes. As cidades começam a dizer, mas vai triplicar o número. Se ele fizer uma prisão aqui de 10 mil pessoas, ele vai triplicar o número de habitantes, porque são os presos, mais as famílias dos presos, não há estrutura para isso. Alguns galpões são superfaturados. Esse site que está acompanhando essa farra imobiliária para prender pessoas, está fazendo o acompanhamento também desses preços. E aí a gente vê essas bizarrices acontecendo. São campos. A Rachel Maddow, da MSN Now, né, uma emissora muito conhecida nos Estados Unidos, está chamando abertamente de campos de detenção, e ela diz claramente assim, ele vai construir e ele vai ocupar. Hoje são 70 mil imigrantes detidos lá, muitos contra a lei, muitos sem nem saber por que estão lá. Se ele fizer esse aumento que ele pretende, ele vai conseguir colocar 150 mil. E aí ele já falou que ele quer deportar milhões de pessoas. A gente já viu essa história antes, gente. A gente sabe onde vai dar. As pessoas estão morrendo, há histórias de pessoas morrendo, há histórias de tuberculose lá dentro. Muitas famílias nem sabem onde as pessoas estão. Então é uma história de horror, de completo horror que a gente está acompanhando. Não, com certeza, Mili. Até aproveito para trazer um pouco aqui dos dados que você traz na sua coluna, trazendo justamente que uma das últimas aquisições do ICE foi um galpão que a Mili citava aqui, que que estava à venda por 77 milhões de dólares em Maryland, e o ICE pagou 102 milhões por ele, trazendo ali um superfaturamento de 35%, para a gente trazer um pouco da lógica econômica dessa denúncia toda que está sendo feita pelo Salt Box Project. Estava olhando o site aqui mais cedo, e com esses dados ainda tem o fato de que 90% desses centros de detenção são privadas, ou seja, tem a questão do lucro por trás disso também, né, Mili? Para a gente encerrar aqui o assunto e ouvir a professora também.
Pois é, assim, eu acho que esse é o dado que acrescenta mais horror ainda a isso. 90% desses campos de detenção são privados. Então, a cada nova pessoa detida, tem alguém lucrando com isso. Não há palavras, quer dizer, não haveria palavras se a gente não tivesse registro histórico do que está sendo feito, né? E está tudo aí, só que não dá tempo da gente falar, porque são tantos horrores. Hoje eu passei boa parte do meu dia vendo a Procuradora-Geral da República, a Pam Bondi, diante do Congresso, falar uns absurdos e gritar e berrar, porque ela não quer revelar detalhes dos arquivos do Epstein que a justiça mandou revelar. É horror atrás de horror, gente. Com certeza. Eu queria até, para a gente amarrar a história, professora, ouvir um pouco de você em torno da coluna da Mili. Estava tentando puxar repercussões em torno desse trabalho que a Mili cita e vi na imprensa internacional também sobre autoridades em vários estados questionando, tentando impedir ou limitar a transformação desses armazéns em centros de detenção, citando justamente preocupações com superlotação, também condições inadequadas, mesmo com toda essa expansão financiada pelo governador, pelo governo federal. O que a gente, como que a gente pode ler essa informação que a Mili traz e o que a gente pode esperar de alguma resistência, de resposta ou não nesse sentido, em mais esse viés aqui do governo Trump? Importantíssimo essa apuração que a Camille traz, é fundamental esse ponto. E a questão é a seguinte: se pensar em termos de resistência, infelizmente eu queria ter outra resposta, mas ela é nenhuma, ela é praticamente nula. E vale dizer que ela é nula porque, inclusive, o Trump ele tem mandado prender autoridades, ou seja, a gente tem casos, por exemplo, de prefeitos, né, ou enfim, equivalentes a prefeitos em localidades que quando vão pedir para vistoriar essas instalações ou se recusam a colaborar com o ICE, por exemplo, e aí o que lhes acontece? Eles são presos, né? A gente tem, enfim, casos em que o Trump está mandando prender pessoas do judiciário. Então, no final das contas, está muito difícil ter resistência ao Trump, porque a gente viu uma situação em que o Trump, de uma certa maneira, falando de uma maneira mais simples, ele sequestrou a democracia americana. E aí, para pagar o resgate, ele precisa receber para ele devolver um pouco do que for possível. Eu acho que se a gente pudesse fazer um resumo, expandindo até essa questão que a Mili trouxe sobre como essas prisões têm se tornado um negócio lucrativo para várias empresas, corporações e pessoas, vale dizer que o governo Trump é marcado por uma situação em que interesses privados acabam se beneficiando daquilo que é público, do Estado. É o caso, por exemplo, da entrada do Elon Musk no governo, uma empresa privada que se beneficia do Estado e coloniza o Estado de uma certa maneira, de uma maneira predatória. É o caso das instalações do ICE. É o caso até de situações envolvendo, por exemplo, regulação de criptomoedas, que são para beneficiar a própria família Trump. Então, ou seja, isso não é um governo, é um empreendimento, ele atua como uma espécie de CEO que vai, enfim, tentando organizar o Estado de maneira para trazer lucro para os seus, para a sua família e para as pessoas que estão apoiando ele. Me lembra bastante do dia logo da posse do Trump, aquela série de decretos que foram colocados e muitos alertas que foram feitos na imprensa justamente sobre a estratégia de comunicação, inclusive arquitetada pelo Bannon, sobre o excesso de informação, o excesso de coisas, confundindo até a imprensa na hora de se traduzir, de se compilar, de se cruzar tantos dados que, como a Mili coloca aqui, vão se misturando no noticiário.